Olá, como você está? Hoje, no dia 2 de abril de 2021, a Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, eu decidi transmitir daqui, ó, da Praça da Cruz Caída, o Monumento da Cruz Caída, aqui no centro histórico da cidade de Salvador. Quem passa pelo centro histórico vê esse monumento erguido pelo artista plástico Mário Cravo, talvez não tenha noção de parte da nossa história. Exatamente aqui neste lugar, em 1553, foi fundada a primeira Catedral da Sé de Salvador. A primeira catedral fundada na época ainda do governo geral de Tomé de Souza, e quando o bispo se chamava Dom Pero Fernandes Sardinha. Durante os séculos, essa igreja foi reformada inúmeras vezes e até deslocada deste lugar. Em 1933, dentro do projeto de crescimento, de reurbanização daqui da cidade de Salvador, a prefeitura precisou desse espaço para a construção da estação dos bondes, os bondes que cortavam a cidade toda. O transporte coletivo era feito através do bonde. Então, neste local, foi retirada aquela primeira catedral e transferida para onde hoje está, lá no Terreiro de Jesus, a atual Catedral Basílica. E aqui foi construída a estação. Mais tarde, nas reformas, em 1999, a Prefeitura de Salvador, o governo do estado da Bahia, contratou este artista plástico, Mário Cravo, que deu origem a este monumento, que marca, que simboliza a existência da antiga catedral, do antigo colégio jesuíta, e quem passa por aqui consegue ver ainda os fundamentos daquela antiga construção. Sendo hoje Semana Santa, sendo hoje a Sexta-feira Santa, eu gostaria de utilizar este símbolo da cidade, esse símbolo histórico da cidade, para tirar algumas lições para mim e para você. Pensando Sexta-feira Santa, lições para a vida toda. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você, de trocar com você, é a lição de Maria de Betânia. Maria foi uma mulher que alguns dias antes da crucificação de Jesus, entrou na casa de Simão, quebrou um vaso, a Bíblia chama de vaso de alabastro, Mateus capítulo 26, ela quebrou aquele vaso de perfume. Aquele vaso tinha um perfume caríssimo, valiosíssimo, cheirosíssimo, e despejou na cabeça de Jesus. É interessante que aquele fato provocou um tumulto entre alguns que ali estavam, achando aquela cena um desperdício, um exagero, porque aquele perfume, que era muito caro, muito valioso, poderia ser vendido e o dinheiro dado para alimentar muitas pessoas. Jesus, porém, repreendeu aquelas pessoas. Jesus não gostou da atitude delas, as repreendeu e disse claramente para que todos pudessem ouvir: aquela mulher fez uma boa atitude, porque aquilo que ela fez estava preparando o seu corpo para a sepultura. Uma das coisas que muitos de nós não sabemos é que no Oriente o povo tem a mania, tem o costume, tem o hábito de pegar os seus mortos, lavarem, limparem, passarem perfumes e fazerem as suas homenagens. Alguns beijam os seus defuntos como uma última homenagem a eles. Na Sexta-feira Santa, Jesus morreu.
e ele morreu, ele foi crucificado mais ou menos às 9 horas da manhã. E ele morreu, ele faleceu por volta das 3 horas da tarde, um pouco antes do pôr do sol. E você lembra que na cultura judaica, no sábado, início do pôr do sol da sexta-feira, o judeu não praticava nada, ele não fazia coisa alguma, porque ele estava seguindo as orientações de guardar o sábado, segundo o seu costume, segundo a sua lei. Dessa forma, o corpo de Jesus não recebeu as devidas homenagens naquela virada da sexta-feira para o sábado. Jesus então disse, essa mulher, dias antes, essa mulher preparou o meu corpo para a sepultura. A primeira lição que eu queria tirar com você sobre a Sexta-feira Santa é essa. O que você tem para fazer a alguém, faça agora. Faça hoje, faça já, porque você não sabe se terá uma nova oportunidade de fazer o bem para alguém. Maria nunca mais terá oportunidade. A cidade de Betânia nunca mais o verá. Aqueles seus amigos e suas amigas desejarão homenageá-lo, mas nunca mais tiveram essa oportunidade. O coronavírus está aí e o coronavírus tem nos lembrado algo que nós já deveríamos saber o tempo todo. É que a vida é muito rápida, a vida ela é muito ágil. Nós estamos aqui agora, nesse instante, e não sabemos como será o amanhã. Tem gente que passa a sua vida carregado de pensamentos, carregado de projetos, carregado de ideias, mas outros também estão carregados de suas mágoas, carregados dos seus rancores, carregados dos seus ressentimentos. Alguns até dizem no seu coração, mais tarde farei isso ou aquilo, mais tarde acertarei essa ou aquela conta. Mas eu quero lhe dizer, meu amigo, quero lhe dizer, minha amiga, que eu e você não sabemos o que ocorrerá daqui a 5 minutos. Quiçá daqui a 1 hora, daqui a 3 horas, daqui a 10 dias, daqui a 1 ano, nós não sabemos. Então, o que você precisa fazer por alguém, o bem que você precisa fazer por alguém ou por si mesmo, essa relação sua que está partida, que está estragada, que está deteriorada e que você precisa rever, que você precisa reformar e que você precisa consertar, essa pessoa a quem você precisa pedir perdão, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu esposo ou ex-esposa, a sua esposa ou ex-esposa, seu filho, seu pai, seja quem for, acerte a sua conta enquanto você ainda tem tempo. Hoje, Sexta-feira Santa, nós lembramos disso, porque talvez amanhã seja muito tarde. A segunda lição que eu gosto de pensar sobre a Semana Santa é a ideia de Simão Cirineu. Você sabe quem é Simão Cirineu? Nem eu sei, porque a Bíblia fala desse personagem muito pouco, quase nada. Simão Cirineu era alguém que estava na Via Crucis, naquele caminho que Jesus percorreu carregando a sua cruz. Sim, Jesus não foi crucificado dentro da cidade de Jerusalém. Ele foi crucificado do lado de fora, no Monte da Caveira, que nós traduzimos com a palavra Calvário, o Monte do Calvário. Jesus então saiu da cidade sob tortura, carregando a sua cruz para ser crucificado lá fora. No meio do caminho, com seu corpo já, com sua vida já se esvaindo, com o seu cansaço latente, com o seu esgotamento físico, mental, emocional, ele já se sentia um caco. A Bíblia diz que Jesus caiu no caminho diversas vezes. Os soldados então, percebendo que ele estava próximo à inanição, escolheu alguém da multidão.
Alguém que poderia ser um anônimo, alguém que ninguém sabe de onde veio, pelo contrário, ele veio de Sirineu, né? Alguém que ninguém sabia a sua identidade, não sabia a sua importância, não sabia a sua religião. A Bíblia não diz se ele havia se convertido ao cristianismo, ou se ele era um judeu, ou se ele não tinha religião nenhuma, mas a Bíblia diz que aquele homem foi convidado a carregar a cruz de Jesus. Ele prestou um serviço a Deus e a toda a humanidade. Oh, meu irmão e meu amigo, minha irmã e minha amiga, às vezes os nossos atos, por mais comuns que sejam, um copo de água que eu ofereço a alguém, uma roupa, um sapato, um lençol, um cobertor, um prato de comida ou uma cesta básica, um telefonema ou um acolhimento, uma palavra de estímulo, uma palavra de incentivo, uma mensagem de WhatsApp. Muitas vezes, essas coisas que eu e você, muitas vezes pensamos que estamos jogando ao ar, como os pombos que por essa praça passam todas as horas. Nós pensamos que não estamos fazendo para ninguém. Jesus, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ele diz: se vocês fizeram a esses pequeninos, a mim me fizeram. Ou seja, vocês prestaram um serviço a mim. Então, toda vez que eu saio para fazer uma boa obra, uma boa ação, eu sei que aquela pessoa a quem eu estou socorrendo não é uma pessoa qualquer. Aquela pessoa é Jesus. Você também tem feito assim. Você também tem agido assim. Jesus tem batido na sua porta. Ou melhor, você tem visto e ouvido e prestado atenção quando Jesus bate-lhe a porta, quando Jesus se apresenta a você e lhe dá uma oportunidade de fazer a diferença neste mundo tenebroso. Nesses dias de pandemia, eu tenho dito isso aqui diversas vezes, muitas pessoas tiveram redução da sua renda e do seu salário. Muitas pessoas não tiveram redução não, perderam tudo. Muitos daqueles nunca tiveram muito, porque eles são vendedores ambulantes, alguns cadastrados, outros não. Muitos vivem do pequeno comércio, alguns são pequenos empresários que têm lá 2 ou 3 ou 5 ou 10 empregados. Muitos tiveram suas lojas fechadas, muitos perderam tudo. E eu e você ficamos aqui com a chance de fazer a diferença, de ajudar uma pessoa, de lhe oferecer um pouquinho daquilo que nós temos. Igual a Simão Sirineu, eu queria lhe dizer, essa oportunidade não será amanhã, no sábado de aleluia. Essa oportunidade que Deus está me dando, lhe dando, é hoje. Muitos de nós estamos nos queixando de tudo. Mas hoje você está aí na sua casa e se você é católico ou mantém a tradição católica, você tem aí o seu peixe, você tem aí a sua salada. Se você é um bom baiano, você tem aí o seu caruru, o seu vatapá, o seu feijão fradinho e o seu feijão de leite. Ó, eu gosto muito de feijão de leite, viu? E o seu feijão de leite, mas acredite, hoje mesmo tem alguém aí perto de você, alguém que pode ser seu vizinho. Alguém que pode ser o trabalhador aí do seu condomínio. Alguém que é aquele vendedor ambulante ali perto da sua casa. E muitos deles não teve nem um pão cacetinho, um pão francês ou um pão de sal, como a gente fala aqui na Bahia, para tomar café hoje de manhã. Igual a Simão Sirineu. Aproveite a oportunidade hoje, sexta-feira santa, de fazer a diferença, porque é uma lição que Deus nos ensina. Para concluir essa reflexão, essa mensagem, eu gosto de lembrar da própria cruz, do próprio Jesus pendurado na cruz. É verdade que naquele acontecimento houve uma trama, sim, houve um conluio, sim. Houve lá uma delação premiada, houve lá
um acordo entre as autoridades, houve ali uma negociata, houve um traidor, houve um juiz comprado ou coagido, houve tudo isso para que aquilo acontecesse. Quando eu estou em casa e assisto os filmes e assisto as apresentações, quando você teve a oportunidade de ver as peças ou a crucificação de Jesus em Nova Jerusalém, lá em Pernambuco, muitas vezes ao ver aquela cena, aquilo nos inquieta a alma, nos inquieta as emoções. Pois eu queria lhe dizer, tudo aquilo foi por minha causa e por sua causa. Não fique com raiva daquela autoridade, ou daquele soldado, ou daquele fariseu, ou daquele sacerdote que comungou para que aquilo acontecesse. Mas preste atenção, tudo aquilo ocorreu por causa do meu e do seu pecado. Hoje as pessoas não gostam de falar de pecado. Hoje as pessoas fogem de falar de pecado, porque relativamente tudo está certo, nada é pecado. Hoje qualquer pregador, qualquer igreja, qualquer professor, qualquer pessoa que fale sobre o pecado, ela perderá seguidores, ela perderá os parte do seu auditório. Mas pensar na Sexta-feira Santa é pensar exatamente isso, que Cristo veio ao mundo não por um acaso. A cruz não foi um acaso na sua vida, a cruz não foi resultado da traição, a cruz não foi resultado da perseguição política, a cruz não foi resultado da perseguição religiosa, a cruz era a sua missão. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tudo que aconteceu, e tudo que ele deixou acontecer, e tudo que ele planejou acontecer, ele o fez, ele pensou, ele deixou e ele planejou por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Isso é muito intrigante, muito interessante e muito profundo. Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de São João, ele diz assim: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Eu tenho poder para dá-la e tomá-la de volta. Jesus então estava dizendo: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Pensar na Sexta-feira Santa é pensar que aquele sacrifício não foi um sacrifício comum. Não foi um sacrifício obrigado, determinado, imposto, mas foi um sacrifício voluntário, um sacrifício por amor. Eu queria concluir essa reflexão, essa mensagem, essa exposição lhe dizendo: Sexta-feira Santa, quando nós pensamos na morte e no sofrimento de Cristo, isso deve nos levar a valorizar aquilo que Ele fez por mim e por você. Foi por isso que eu vim para este lugar, a Praça da Cruz Caída. Jesus não está no sepulcro, ou melhor, começando na ordem cronológica, Jesus não está mais na manjedoura. Ele saiu de lá. Jesus não está mais na cruz. Ele foi tirado de lá. Jesus foi colocado num sepulcro. Então não havia motivo para gritar aleluia no sábado, porque ele ainda estava morto. Mas no domingo, logo cedo, ele ressuscitou. Mas essa é uma outra pregação para um outro encontro. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe dê uma boa Sexta-feira Santa. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário seja aplicado, derramado sobre a minha e a sua vida. Que Deus
te abençoe.